Vamos lá, nós falamos hoje então sobre uma fé genuína. Nós vamos ler hoje todo o capítulo 2, mas nós vamos lendo o capítulo à medida em que nós formos então falando sobre o nosso assunto. Quando nós tratamos sobre fé, nós precisamos entender que essa palavra pode ser usada em vários contextos, ou que as pessoas entendem o que é fé de maneira muito diferente. Às vezes, a palavra fé está significando apenas uma crença em algo, alguém ou alguma coisa que vai acontecer ou que vai fazer, vai realizar algo. Isso pode ser denominado fé. Em outros momentos, fé está ligado a uma confissão religiosa. Você tem fé porque você está ligado a algum tipo de confissão religiosa. Por outro lado, existe a fé que é a fé que as pessoas se apegam por causa de uma confissão doutrinária. Então ela tem uma determinada doutrina, ela conhece uma determinada doutrina, ela crê em uma determinada doutrina e aquilo então passa a ser a fé dela. E nós temos a fé bíblica, que é o que nós queremos tratar hoje aqui. Portanto, nós precisamos abandonar alguns conceitos de fé que nós carregamos conosco antes de tratarmos apropriadamente daquilo que a Bíblia nos orienta sobre o que é fé. A primeira percepção de fé que nós precisamos abandonar é a fé religiosa. A fé religiosa é aquela fé em sistemas religiosos, na organização religiosa, na máquina religiosa. É a fé que se concentra nas estruturas institucionais, é a fé que se concentra em figuras humanas. Essas pessoas que creem desta maneira são aquelas que sabem tudo a respeito da vida da igreja, a respeito do universo de uma igreja, das doutrinas, dos dogmas, do funcionamento de uma igreja, da estrutura mecânica de uma igreja que é enorme e que demanda muito tempo e muito trabalho, mas sabem pouco a respeito de Deus. É uma fé mecânica, é uma fé institucionalizada. Mas essas pessoas desenvolvem pouco relacionamento com a pessoa de Jesus. Você também tem a fé que poderíamos denominar como fé irracional. Essa fé é a fé desprovida de qualquer padrão bíblico. É aquela fé que é a fé na fé. É a pessoa que ela vem, ela participa, ela segue o movimento da fé, mas ela não sabe por que ela está ali. Sabe, é tipo aquelas pessoas que vão fazer passeata. Elas saem para poder protestar a respeito de alguma coisa. Aí de repente você vê, tem uma multidão de pessoas que estão reunidas numa praça, protestando por alguma coisa, e você pergunta para alguém a respeito do porquê ela está ali, e ela qualifica para você todos os motivos que a levaram a estar ali para protestar. Mas você pergunta para outra pessoa, eu não sei não, eu estava aqui, eu passei por aqui, e aí eu vi todo mundo protestando, eu fui protestar também, vamos bater panela, vamos fazer alguma coisa. Por quê? Porque é gente que segue a multidão, segue o fluxo. E dentro da igreja, no universo espiritual, isso está cheio de gente. Cheio de gente que simplesmente segue o fluxo da espiritualidade. Ou seja, é como as pessoas que seguiam Jesus naquela época. Pouca gente realmente se perguntava quem era ele, pouca gente tinha interesse de fato em saber mais a respeito da sua pessoa, do que ele estava fazendo ou o que ele estava ensinando. Havia muitos interesses, muitas expectativas pessoais por trás que faziam com que aquelas pessoas aderissem à multidão, mas poucas queriam se relacionar de fato com Jesus. Esse é um tipo de fé irracional, é um tipo de fé que leva as pessoas a participarem de um movimento sem, de fato, terem
algum conhecimento prévio, ou pelo menos pensarem por que estão participando daquilo. Geralmente, essas pessoas, elas inventam os seus próprios padrões de crenças, baseados na sua própria visão. Ou seja, a fé delas não tem um padrão, não é tirado da Bíblia, não é tirado de algum princípio regulador da fé cristã. Não. É uma fé que segue a vontade dela. É aquele tipo de pessoa que fala assim: olha, você crê na Bíblia? Eu creio na Bíblia. Eu creio na Bíblia. Pois é, mas você sabia que o que você está fazendo no dia a dia está errado? Porque aqui nessa passagem está falando isso. Ah não, eu creio na Bíblia, só não creio nessa passagem. Já tiveram essa experiência? Tem bastante gente assim, né? Não, eu só não creio nessa passagem. Essa passagem aí, muitos vão dizer, essa passagem é anacrônica, né? Ou seja, essa passagem está fora do tempo, ela é descontextualizada, ela não vale para o nosso universo de hoje, não vale para a nossa estrutura social odierna dos nossos dias. Não, ela ficou no passado. Então, são pessoas que elas vão assimilando a fé conforme a sua própria vontade, acima até mesmo da Bíblia, colocando as suas próprias experiências espirituais como base da sua própria fé. Muita gente faz isso. Muita gente, ela insere nas Escrituras a sua própria perspectiva de fé, insere nas Escrituras a sua própria visão a respeito daquilo que ela entende por fé, ao invés de retirar da Bíblia o que a Bíblia diz que é fé de verdade. Com isso, nós vemos um universo plural a respeito de espiritualidade hoje dentro das igrejas. Muitas igrejas pautadas não em uma fé bíblica, mas em uma fé experiencial. É a fé que vai ser baseada na experiência pessoal de algumas pessoas que se destacam dentro daquela igreja. Então, se uma pessoa ela teve uma experiência mística transcendental com Deus, então ela pega aquela experiência mística dela e transfere isso como dogma para todos os outros, e a fé dos outros precisam se modelar a essa experiência, dizendo: se você quer ter fé de verdade, todos vocês precisam ter a mesma experiência que eu tive. Então esse é um tipo de fé irracional que leva as pessoas a aderirem a muitos modelos de espiritualidade sem de fato refletir sobre os fundamentos da fé. Também nós temos a fé cultural. A fé cultural é a fé expressa por aquelas pessoas que confessam alguma religião ou praticam alguma espiritualidade simplesmente para suprir uma expectativa social. A família às vezes participa de uma igreja, aí ela participa também. A família confessa algum tipo de religião, ela confessa também. Às vezes uma sociedade ela adere mais a um tipo de religiosidade, então, para se manter dentro dos padrões sociais da sua sociedade, ela adere àqueles padrões, àqueles princípios. É um tipo de fé cultural. São aquelas pessoas que dizem assim: olha, eu participo dessa religião, mas não sou praticante não, viu? Já ouviram isso? Hoje em dia tem muito, né? Eu sou evangélico não praticante. Como assim? Como assim você pertence a uma religião, crê em uma religião, mas que você não pratica? Isso é paradoxal. Parece que isso não cabe no mesmo argumento. Mas é a cultura. É porque adere simplesmente para atender expectativas externas, sociais, familiares, mas ela está ali aderindo àquele tipo de fé. E existe a fé circunstancial. A fé circunstancial é a fé daqueles que não creem em nada. Pelo menos eles dizem que não creem em nada, até acontecer um revés, até a porta torcer o rabo. Quando a coisa aperta, aí aparece.
Aí quando a coisa aperta, aí a pessoa, ela pede, ora por mim, você pode orar por mim? Olha, coloca o meu nome lá, não é assim? Olha, vai lá, pede por mim na oração da sua igreja. Alguns crentes são assim também. Quando a coisa aperta, eles sempre aparecem. Aí eles começam a frequentar os cultos, eles vêm nas reuniões de quarta-feira, eles vêm até no culto dos jovens, mesmo não sendo jovens mais, eles aparecem nos PGCs, as coisas começam a apertar, as pessoas começam a buscar mais a Deus. É um tipo de fé circunstancial. A fé dele é nivelada a partir das circunstâncias que o rodeiam. Se está tudo bem, então eu sou mais frio, eu não quero me envolver muito com essa coisa de fé, mas se a coisa aperta, então eu vou professar uma fé, porque de fato, na hora que a coisa aperta, o que vier de ajuda vale a pena. Se é de Deus ou se é de qualquer outro lado, né, o importante é eu resolver o meu problema. Isso é um tipo de fé circunstancial. E nós estamos no meio dessa pluralidade. Poderíamos citar ainda vários outros exemplos de fé que fazem parte da vida das pessoas, que fazem parte da dinâmica de espiritualidade das pessoas. Mas a Bíblia nos dá alguns princípios que podem pautar, podem regulamentar a nossa fé, para que nós tenhamos uma fé bíblica, uma fé que realmente Deus espera que tenhamos. Então, baseado nisso, eu gostaria de ler a história de Raabe com vocês. Abram então comigo a sua Bíblia, em Josué capítulo 2, e vamos ler primeiro os versículos de 1 a 3. Diz aí: Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Até aí. Então agora você tem Josué enviando 2 espias. Nós não sabemos o nome desses 2 espias, mas eles estavam na terra de Sitim, ou seja, eles estavam do lado oposto do Rio Jordão. Eles precisavam atravessar o Rio Jordão e fazer uma sondagem na terra. E a expectativa era que eles pudessem ir até a cidade de Jericó. E quando entrassem na cidade de Jericó, eles avaliassem a cidade de Jericó para entender o seu funcionamento. E então retornassem com as informações para o seu general, para Josué. Essa era a expectativa. Isso nos mostra, em primeiro lugar, a respeito de uma fé bíblica, que essa fé bíblica nos move para o cumprimento da vontade de Deus. A fé bíblica nunca não tem simplesmente a ver com as nossas vontades, mas tem a ver com a vontade de Deus. Existem noções erradas sobre a fé que nos fazem pensar que a nossa fé move Deus no sentido do cumprimento da nossa vontade. Mas na verdade, a fé verdadeira, a fé bíblica, move o nosso coração em direção à vontade de Deus. Hoje muita gente se reúne nas igrejas para poder orar e pedir a Deus em seu favor, a fim de que Deus possa se mover em direção a elas para suprir as suas necessidades imediatas. Até nisso a fé pode se tornar uma moeda de troca com Deus. É como Jacó, um dos patriarcas, um dia estava indo para a casa dos seus familiares em Harã, e de repente, chegando próximo de uma cidade, ele tem sono, então ele deita e dorme, e aí ele tem uma visão de uma escada de ouro, e anjos que subiam e desciam, e quando ele acorda, ele fala assim: achei a casa de Deus, descobri a casa de Deus. Aí ele se ajoelha e começa a orar, e a oração dele é assim: Deus, se o Senhor me abençoar,
e me fizer prosperar, e estiver comigo na minha jornada, e enquanto eu estiver lá, o Senhor me abençoar em tudo, e me livrar das mãos do meu irmão, e me fizer voltar em segurança para a minha terra, aí o Senhor será o meu Deus. Que tipo de fé é essa? É uma fé que tenta trocar as coisas com Deus. O Senhor vai ser o meu Deus enquanto o Senhor estiver me abençoando. Quando o Senhor deixar de me abençoar, o Senhor não vai ser mais o meu Deus. E Deus está lá de cima olhando para Jacó e falou assim: você não entendeu nada da vida inocente. Você não entendeu nada a respeito de fé. Passam-se muitos anos, talvez 14, 15 anos. Passaram. Agora Jacó vai voltar para sua terra. E ele tem diante dele o seu irmão vindo com 400 homens. E ele achando que o irmão quer se vingar pelo tombo que ele tinha dado no irmão dele. E aí ele começa a orar. E ele tem um encontro com Deus no Vale do Jaboque. E quando ele tem um encontro com Deus, ele sai dali de outra maneira. Porque ele ora a Deus e fala: Deus, me abençoa, Deus. Me abençoa. E além de sair coxo dali, a bênção que Deus deu para ele foi: você não vai mais se chamar Jacó, mas você vai se chamar Israel. E é interessante que quem está numa situação como de Jacó não quer mudança de nome. Quem está na situação de Jacó quer resolução de problema. Ele nem conhecia a arma, mas se ele conhecesse a arma, ele ia pedir uma arma, porque está vindo um cara contra ele com 400 homens, ele está falando: vai acontecer uma chacina da minha família. E Deus vira para ele e fala assim: não, vou só mudar o seu nome. E depois que ele sai dali, ele fala: não, está tudo bem. É porque, irmãos, essa é a mudança da fé, que é essa fé de troca para uma fé genuína, que nós entendemos que até então, quando Jacó ele acha que encontrou a casa de Deus, ele acha que pode trocar as coisas com Deus, porque o interesse dele é em ter. Agora, quando Deus o encontra, o interesse dele muda, já não é mais de ter, mas agora é o de ser. E ser para ele se torna suficiente. Por quê? Porque Deus muda o nome dele. Fala: você não é mais Jacó, que significa enganador. Agora você é Israel, que significa príncipe de Deus. E para ele está bom. Para ele está bom, porque ele entendeu que o principal na vida dele é se adequar à vontade de Deus. É se adequar àquilo que Deus um dia sonhou para nós. Agora nós temos esses espias fazendo a mesma coisa. Há 40 anos antes, 12 espias haviam saído para fazer a mesma incursão. E eles olharam a terra e eles voltaram com uma percepção de que a terra era boa realmente, ela manava leite e mel, mas era impossível conquistar a terra, por causa das fortalezas, por causa dos gigantes e das dificuldades que haviam pela frente. Agora esses homens vão fazer o mesmo processo, e eles voltam com uma informação totalmente diferente. Vejam o que eles vão dizer aí nos últimos versículos do capítulo 2, no versículo de número 23. Ele diz assim: por fim, os dois homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num. E lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Eles vão olhar com olhos totalmente diferentes. Eles não olham mais com os olhos dos 12 espias, ou pelo menos 10 daqueles 12 espias tiveram no passado, há 40 anos antes. Eles olham agora com fé para o futuro. Eles falam: o Senhor nos entregará. É a vontade de Deus que nos interessa. Quando nós falamos sobre vontade de Deus, fé na vontade de Deus não exclui, irmãos, os desafios do dia a dia. Pelo contrário, nós vamos ter desafios. Sim, como a vida nos propõe desafios todos os dias. A fé bíblica não exclui desafios.
Deus, ela garante os resultados. Quando nós estamos agindo para cumprir a vontade de Deus, os resultados são garantidos de que nós alcançaremos aquilo que Deus um dia sonhou para nós. Mas os resultados, eles são os resultados das expectativas de Deus. Vejam as dificuldades que esses homens estão avaliando. Eles chegam na cidade e Jericó tinha uma das muralhas mais altas daquelas cidades-estados que compunham a terra de Canaã. Uma muralha inexpugnável. Enquanto não inventaram a pólvora, era uma das melhores formas de defesa que existia. Porque depois que inventaram a pólvora, inventaram bomba, inventaram canhão, inventaram tudo, e explodiu os muros. Mas antes, era uma fortaleza inexpugnável. Eram muros altíssimos, que casas ficavam em cima dos muros, para vocês terem ideia. Os arqueiros alcançavam de longe o exército inimigo. E é diante desses desafios que esses homens estão agora, e eles estão olhando para o futuro e dizendo: o Senhor nos entregou aquela terra. Existem desafios, mas o Senhor é conosco. Existe o desafio da organização social. Ou seja, a cidade de Jericó, ela era muito mais bem organizada socialmente do que aquele povo que estava saindo do deserto. Isso quer dizer que eles tinham vantagens de guerra. Eles tinham vantagens das suas milícias, dos seus exércitos mais bem organizados. Tudo isso eram desafios. E outro desafio era que esses homens, além de tudo, só de terem ido na cidade, foram perseguidos. Tiveram que sair da cidade fugidos. Eles poderiam ter desanimado com todas essas situações. Mas eles olham para frente e eles estão convictos de que a vontade de Deus era que eles conquistassem a terra, e a fé nos leva então a cumprir a vontade de Deus. Fé não exclui desafios e fé também não exclui estratégia. Vejam o que esses homens estão fazendo. Josué manda que eles fossem na cidade de Jericó e fala: avaliem tudo. Avaliem a terra, mas principalmente a cidade. Vejam as fortificações, vejam como eles se organizam. Vejam quais são as melhores formas que nós temos para poder entrar na cidade, para poder vencer o inimigo. Isso aqui é uma avaliação estratégica. Na vida nós precisamos ter estratégia, irmãos. Uma boa estratégia nos ajuda a atingir os alvos, mesmo que sejam os alvos de Deus. Sabe o que é estratégia? Estratégia é você saber aonde você está, é você saber para onde você quer ir, aonde você vai chegar, e avaliar os melhores meios que você tem para alcançar isso. Isso é estratégia. Às vezes nós não reconhecemos onde estamos, fazemos alvos irreais e não temos a menor forma, não criamos a menor metodologia para alcançarmos aquilo que estamos almejando, fracassamos e colocamos às vezes a culpa em Deus. A fé não exclui estratégia, nós precisamos aprender a viver estrategicamente, a cuidar da nossa vida, organizar a nossa vida, pensar na nossa vida de maneira organizada, para que possamos, então, alcançar a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus precisa ser o nosso foco principal. A fé ela nos move para um sentido maior de vida. Você imagina esses dois homens estão há praticamente 40 anos rodando no deserto. E eles está diante deles um desafio imenso. Cidades fortificadas, homens habilidosos, exércitos bem treinados, muralhas diante deles. E eles poderiam falar assim: isso é bobagem, vamos ficar lá no deserto que para nós está mais sossegado. Eles poderiam pensar dessa maneira. Mas o que eles vão fazer? Eles vão olhar com fé
para o futuro? Porque a fé os inspira a um tipo de vida diferente, os inspira a novas possibilidades, os inspira a um sentido maior de vida. Eles estão olhando e falando: nós queremos esta terra. Os espias anteriores, como eu disse, eles voltaram com impressões terríveis da terra. Mas esses novos espias, eles voltam com a convicção de que Deus lhes daria a terra. A falta de fé dos espias, dos primeiros espias, fez morrer os sonhos de uma nação inteira, que perambulou 40 anos no deserto. Agora, irmãos, a fé desses espias incendeia o coração de toda uma geração, fazendo com que elas alcancem algo que antes elas nem mesmo conseguiam sonhar. Eles agora estão a caminho do cumprimento da vontade de Deus, do seu estabelecimento numa terra que é a promessa de Deus, numa terra que gera muitas possibilidades de uma melhora de qualidade de vida, de uma melhora para poder estabelecer as suas famílias. Eles estão olhando para tudo isso e vendo que a vontade de Deus é sempre o melhor lugar que nós podemos estar. A vontade de Deus realizada em nós é sempre o melhor lugar que nós podemos encontrar no nosso futuro. Mas se, em primeiro lugar, a fé bíblica é essa fé que nos move para a vontade de Deus, em segundo lugar, a fé bíblica ela deve ser uma fé operosa. Ou seja, ela deve operar para a realização de algumas coisas. Leia comigo os versículos de 4 a 7. Diz aí: mas a mulher que tinha escondido os 2 homens, respondeu: é verdade. Vamos ler o 3 para entendermos. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram na sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei para onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar da passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Até aí. A fé, ela precisa ser uma fé operosa. A primeira coisa que vem à mente de qualquer um que lê esse texto é a seguinte: mas Raabe não está mentindo? Mas Raabe não está mentindo? Ela escondeu os homens no terraço e agora está falando para os guardas do rei que eles foram embora, que era para eles poderem ir atrás dos espiões, mas os espiões estavam escondidos no seu terraço, debaixo da palha de trigo. Estavam escondidos ali. É verdade. Raabe mentiu, sim. Mas nós precisamos entender quem era Raabe. Em primeiro lugar, o texto ele classifica Raabe como uma prostituta. E é tão interessante que o autor do livro de Josué, ele está narrando como o povo de Israel tomou a terra, como eles conquistaram a terra. Ele está se detendo em narrar como Deus está agindo em Israel para conquistar a terra prometida. Mas chega no capítulo 2, ele faz um parêntese. E ele passa a narrar a história de uma prostituta. De uma prostituta chamada Raabe, que vai fechar o parêntese no final do capítulo 2, e no capítulo 3 vai dar alguns indícios a respeito do que aconteceu com ela. Mas aí chega nesse capítulo 2, nós não entendemos o porquê que esse autor resolveu falar sobre a história de uma prostituta que não tinha nada a ver com a história de Israel.
Mas é fantástico, porque o autor, conduzido por Deus, está narrando a história da salvação de Deus para o seu povo. E quando fala para o seu povo, não fala exclusivamente de Israel, mas todos aqueles que iriam se tornar povo de Deus. Isso, inclusive, uma prostituta chamada Raabe. E por que isso é tão significativo? Porque naquela época não existia prostituição em Israel. Prostituição era proibida por lei. E ela era punida em Israel com apedrejamento. Não existia prostituição em Israel, do lado de lá do Jordão. Quando esses homens entram na casa de Raabe, eles não estão indo procurando a Raabe como a profissional do sexo. Eles estão indo atrás de Raabe, eles entraram na casa de Raabe por socorro, pedindo socorro. Por quê? Porque os guardas ficaram sabendo que agora havia espiões na cidade e eles podiam ser presos. Eles entram na casa daquela mulher e ela resolve, então, ajudá-los. E por que ela mente? Simples. Primeiro, porque Raabe não tinha as mesmas noções de moralidade, de ética e de vida em temor ao Senhor que o povo de Israel tinha. Ela era uma pagã. E uma pagã que vivia em uma cidade que era totalmente entregue à idolatria, aonde a prostituição era comum, porque a prostituição naquela época era algo muito comum nas cidades pagãs, só não era comum no meio do povo de Deus. Aqui, irmãos, ainda no nosso meio, na nossa cultura, o sexo, a prostituição, no mundo é muito aceito. Tem se tornado cada vez mais comum. Mas no meio do povo de Deus, não. Nós vemos isso com outros olhos. Aqui acontece a mesma coisa. Raabe estava diante de uma decisão, como uma mulher que não tem muito conhecimento a respeito de Deus, a respeito de duas possibilidades. Ou ela mente, ou ela condena 2 homens à morte. Ela escolhe o quê? Mentir. Ou eu minto, ou eu condeno 2 homens à morte. Ou eu condeno esses 2 homens a serem presos e executados pelo rei. Ela vai escolher o quê? A preservação da vida. Ela vai escolher a preservação da vida. E quando você chega no Novo Testamento, Tiago, ele vai mostrar que ela agiu de maneira correta. Não que ela agiu de maneira correta por mentir, mas que ela agiu de maneira correta por optar por preservar a vida daqueles homens. E Deus viu isso com bons olhos. Porque a vida sempre vale mais. Então, Raabe é contada no Novo Testamento, no livro de Tiago, como alguém que foi justificado através dessa obra. E mais, quando você vai para Hebreus capítulo 11, e você tem o rol dos heróis da fé, você vai encontrar o nome de Raabe, como como uma pessoa que se tornou uma heroína, digna de ser contada entre os heróis da fé. Imaginem o tamanho da graça de Deus que essa mulher recebeu com a possibilidade de ter a sua vida transformada, irmãos. A nossa fé, ela precisa ser operosa, a ponto de nós realizarmos sempre obras que visam a preservação da vida das pessoas. Mesmo que Raabe estivesse colocando a si mesma em risco, ela colocou a si própria sob a espada do rei. Ela colocou o seu pescoço na forca para cuidar daqueles homens. Nós precisamos ter a mesma atitude de Raabe, de uma fé que não visa somente a realização da nossa vontade, mas de uma fé que sai de nós e encontra o próximo para cuidar deles. Em terceiro lugar, nós encontramos
que a fé bíblica, ela é uma fé que deve ser baseada em informações sobre Deus e sobre sua ação. Vamos ler o restante do texto, irmãos. Diz aí: antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis dos amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, de meus irmãos, das minhas irmãs, e tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, a nossa vida pela de vocês, os homens garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der essa terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estamos livres do juramento que você nos levou a fazer. Se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado um cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou um cordão vermelho na janela. Até aí. Como nós vimos, Raabe, quando os soldados vão embora, ela corre ao terraço antes que aqueles homens durmam e diz para eles: olha, se vocês me façam uma promessa, por favor, eu sei que o Senhor, o Deus a quem vocês servem, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha as informações que chegaram até essa mulher. Eu sei o que ele fez por vocês no Egito, como ele abriu a água do Mar Vermelho. Isso há 40 anos antes, irmãos. Ela sabia das histórias de Israel. Eu sei o que ele fez por vocês quando vocês venceram os reis dos amorreus, Seom e Og. Eu sei. Como é que essa mulher sabia tanto a respeito da vida de Israel? Ela era uma prostituta. E toda prostituta recebe viajantes. Provavelmente essas informações chegavam no bordel e ela escutava todas essas histórias enquanto estava no bordel, enquanto estava na sua atividade. E enquanto estava na sua atividade, aquelas mensagens foram entrando no seu coração e foram mudando a sua perspectiva a respeito de Deus. Essa mulher, diferente de todos os outros habitantes, conseguiu adquirir uma fé em Deus através daquilo que ela escutou, através daquilo que ela ouviu a respeito de quem Deus era e daquilo que Ele estava fazendo. A nossa fé precisa seguir o mesmo padrão da fé de Raabe. Nós precisamos ouvir o que Deus fez por nós. Nós precisamos ouvir o que Deus realizou por nós através de Cristo. Nós precisamos ouvir as histórias de Deus, para que então, como ela, olhando para frente, olhando para o futuro, nós também tenhamos a mesma fé.
de que esse Deus pode nos salvar, de que esse Deus pode nos livrar do mal. Nós precisamos ter essa fé que vem a partir do ouvir a palavra de Deus e saber o que Deus realiza por nós. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem do cristão. Deus age em nós, agiu por nós na história. Ele fez feitos maravilhosos. E entendendo o que Deus fez, a fé abastece o nosso coração, uma fé legítima, uma fé verdadeira. Por outro lado, imagine você, o testemunho da sua caminhada com Deus. Às vezes nós não conseguimos entender como Deus está agindo na nossa vida. Provavelmente, o povo de Israel não entendia o porquê que eles tinham que enfrentar o Mar Vermelho. O porquê que eles tinham que vencer a nação mais poderosa, que era o Egito. O porquê que eles tiveram que lutar contra aquelas nações, as nações dos amorreus, dos reis Seom e Og. Provavelmente eles não entendiam porque eles estavam tendo que enfrentar todos aqueles desafios. Mas quando nós olhamos a história de Raabe, nós entendemos. Deus, o Deus soberano, estava guiando toda a história do povo de Israel para salvar uma mulher cananeia, prostituta, no meio do nada, fazendo com que essa informação, de forma soberana, chegasse até ela e conduzisse a ela a uma fé genuína. Essa é a história da salvação de Deus, do Deus que nos salva por meio da sua graça, independente de quem nós somos. Isso fala muito ao nosso coração a respeito das pessoas com quem nós devemos compartilhar a nossa fé. Às vezes nós queremos compartilhar a nossa fé somente com aquelas pessoas que nós achamos que têm o perfil para ser crente. Quando, na verdade, nós precisamos compartilhar a nossa fé e assumir essa responsabilidade de compartilhar a nossa fé com todas as pessoas. Porque o Deus da graça, Ele chama essas pessoas por meio dessa informação que o povo dele está levando. Nós carregamos, não apenas nos nossos lábios, mas na nossa vida, a informação daquilo que Deus está fazendo no mundo para a salvação das pessoas. E o nosso testemunho como agentes de Deus no mundo está servindo para que outras pessoas conheçam a Deus e cheguem a ter salvação nele. Ela precisava amarrar um fio vermelho, irmãos, na janela. Muitos autores, muitos pregadores usam isso, e eu acho que pode ser que tenha fundamento para poder nos mostrar que toda a salvação ela precisa acontecer por meio do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, que é vermelho, derramado pelos seus servos, pelos seus filhos, é esse sangue que realmente nos conduz à salvação. É aqueles que estão debaixo do sangue de Cristo que são guardados do juízo de Deus, quando o juízo chega na cidade. Então, essa informação precisa chegar às pessoas e nós somos aqueles que vamos comunicar tudo isso. E por último, a nossa fé, que nós aprendemos aqui, é que essa fé, que ela é genuína quando nós ouvimos a palavra de Deus e a sua ação, e ficamos sabendo sobre sua ação no mundo, ela nos impulsiona a nos comprometermos com a salvação de outras pessoas. Lembrem-se, Raabe, quando ela ouviu, ela entendeu quem Deus era, ela entendeu o que Deus estava fazendo, ela entendeu que o único que poderia salvá-la era Deus. Ela falou assim: olha, não salva só a mim não, salva a minha família também. Salva minha mãe, salva o meu pai, salva os meus irmãos. Por favor, salva todo mundo. Nós precisamos nos comprometer com a salvação dos nossos familiares, com a salvação dos nossos amigos, levar a informação de que Deus está fazendo algo no mundo, de que Ele é o Senhor. Isso, irmãos, repercute na história de Raabe até os dias de Cristo. Se você olhar, Raabe, ela tem a sua vida transformada, porque é isso que a fé faz. A fé transforma a vida das pessoas. Essa mulher, ela vai deixar de ser prostituta depois, ela vai ser inserida no meio do povo de Israel, e sabe o que vai acontecer com ela? Ela vai casar. Ela deixa de ser prostituta, ela vai casar.
E aí ela tem um filho, e o filho dela tem outro filho, e aí o filho tem outro filho, e o filho tem outro filho. E esse outro filho, quando tem outro filho, sabe quem é? Davi, o grande rei de Israel. Raabe é tetravó de Davi. E aí Davi tem um filho, que tem outro filho, que tem outro filho, que tem outro filho, e assim vai a geração de Davi, até chegar em Jesus. Até chegar em Jesus. E Raabe faz parte da genealogia de Jesus. Aquela mulher, aquela prostituta, foi restaurada a ponto de ter a permissão e a graça de fazer parte da linhagem do Salvador. Isso é uma restauração de uma pessoa que ela abriu mão, pela fé, da vida passada que ela teve, da sua prostituição, abriu mão dos seus negócios na cidade, abriu mão da sua casa, abriu mão dos seus ídolos, abriu mão do seu Deus, abriu mão de tudo aquilo que ela tinha formado e construído como base de vida anteriormente, por causa da informação a respeito de Deus que ela ouviu. Isso é transformação. Isso é conversão, quando as pessoas elas abandonam as suas práticas anteriores para se devotar a uma nova vida para a glória de Deus, como Raabe foi. Que o Senhor, Ele possa nos abençoar e possa nos dar essa fé genuína. Amém? Amém.